Fala rapaziada, muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, hoje, dia 3/7, segunda-feira, vamos aí estar realizando a nossa análise semanal, certo? Definindo algumas regiões importantes aí no mercado de Forex, cripto, índices e commodities também, como ouro. Então, como vocês já podem observar no canal, a gente faz esse acompanhamento aí semana após semana. Essa não seria diferente. Vamos aí estar definindo regiões para a gente estar enfim, clareando as ideias para a semana para que a gente possa aproveitar as oportunidades que surgirem, beleza? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. E é isso, vamos que vamos. Vamos lá, começar sempre com o nosso Euro USD. É o ativo que a gente praticamente mais opera. Então, o primeiro passo a gente está ampliando a escala, gráfico mensal. O gráfico mensal está aqui, a gente vai definir os principais preços aí do gráfico mensal, sempre com a cor correta do time frame. Então temos esse topo aqui, temos algumas regiões também das médias de 20 do mensal, o último fundo lá embaixo. E no mensal é isso. A gente vai para o semanal agora do euro. As principais regiões são esse topo aqui do semanal, de algumas semanas atrás. Temos a média de 200 lá em cima. Temos as médias de 20 embaixo. No caso a média de 20. Temos as médias de 20 low lá embaixo. Último fundo. Esse fundo aqui do semanal. A nuvem de Timor. E pro semanal, pro Euro USD, esses são os principais preços aí de resistência. A gente teria um preço aqui também no semanal interessante. Mas a princípio esses são os principais do mensal e do semanal que a gente vai estar observando aí dentro da semana. Feito isso, a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essas regiões aqui de topo do diário. Temos regiões mais em cima aqui de preços antigos e em relação aos preços atuais, a gente tem esse topo aqui como preço importante. A gente consegue observar por aqui também ter sido uma região de resistência. Então aqui é um preço importante do diário. Além disso, a gente tem preços importantes aí na média de 20 do diário, que foi onde o preço segurou e devolveu no dia da semana passada. Ele veio buscar o preço da média de 20 e devolve. Vamos ver se ele vem buscar essa região aqui mais em cima. Mas esses são os principais preços aqui do diário. A gente também tem preços mais embaixo. E a média de 200 lá embaixo. No H4 a gente tem essas regiões aqui de topo. Vamos ver se temos mais algum atrás. Temos esse aqui também. Além disso, temos esse topo aqui, a média de 20 high e os últimos fundos do H4 lá embaixo, que são regiões de resistência, como a média de 200. E é isso, são as principais resistências aí no H4 para o Euro USD. A gente poderia, como a gente acredita no movimento de alta para o dólar, tá traçando um Fibonacci aqui desse movimento aqui de queda.
colocando na cor do time correto, e observar as resistências aí de 50 de fio e 61.8, que é onde o preço está segurando aqui embaixo dos 50. Então esperamos aí que o EURUSD venha buscar as regiões mais embaixo, mas para regiões de venda acredito que temos aí vendas interessantes nas regiões de topo do diário, aqui e aqui, nas regiões lá em cima do semanal e em regiões mais em cima ainda do diário também. São as principais regiões aí de venda que a gente vai esperar para o EURUSD. E regiões de compra, acredito em boas compras na região aí de 1.08240, que é a média de 20 do semanal. No caso aqui, e lá embaixo os fundos do semanal, e também na região do mensal, que é a média de 20 do mensal. Então aqui então essas são as principais regiões de compra e de venda para o EURUSD dentro da semana. Como a gente acredita no movimento de alta para o dólar, pode ser que no início da semana o euro venha testar essas regiões aqui novamente. A gente vai estar buscando vendas, buscando as regiões de compra aqui embaixo. Então essa é a ideia para o euro para a semana, e provavelmente vai trabalhar dentro desse range aqui, com a tendência a gente ter melhores vendas aqui em cima. Então esse é o euro. Vamos para a libra, um gráfico mensal. Deixa eu ampliar a escala. Vamos ver aqui algumas regiões do mensal importante, como a região aqui da nuvem de Ichimoku, como as regiões da média de 20 low, último fundo. E como a gente já vem acompanhando, a gente pode traçar o Fibonacci desse movimento aqui de queda do mensal. Então a gente coloca o Fibo aí na cor do mensal. E temos regiões interessantes de 50 e 61.8 de Fibo aqui segurando o preço agora. Provavelmente vai testar os 50 novamente, mas esses são os principais preços no mensal. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa região de topo aqui de algumas semanas atrás. Semana passada acabou um candle de definição, então a gente tem as regiões aqui como importante, esse topo. Temos a média de 200 também como preço importante. Temos regiões mais em cima aqui de preço semanal também importante, como esses preços aqui, certo? Do semanal. Fora isso, temos preços também aqui nas médias de 20. E esses aí são os principais preços do semanal, acredito, para essa semana. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração aqui, onde a gente tem um topo do diário aqui. A gente tem a 20 low que segurou tudo o preço. Esse é um preço importante. Fora isso, buscaria preços aqui mais embaixo do diário. Na verdade a gente tem esses preços importantes aqui no diário. Poderíamos traçar o Fibonacci aqui desse movimento de alta, colocando o Fibo na cor do time frame, que vai mostrar regiões aí onde o preço tende a buscar e retornar, sendo 50 e o 61.8. 61.8 aqui perto
da média de R$20 do semanal. Então é uma região que a gente pode estar buscando aí boas compras. Então eu já vou até marcar essa região como uma região interessante para compra. Mas a gente precisa ir para o H4 agora e marcar essas regiões importantes no H4, sendo esse topo aqui. Vamos ver se a gente tem mais algum atrás. Não temos. E regiões mais aqui, temos a média de 200 como preço importante no H4, e esse fundo aqui também, e também a média de 20 low aqui, já que o preço fechou acima. Essa se torna uma resistência forte. Possíveis compras aqui também para o GBP/USD, que pode vir testar o 61.8 antes de voltar a cair, mas isso a gente vai ver quando abrir Nova York. Para o GBP/USD, esses são os principais preços aí no H4. A gente vai definir agora as regiões interessantes para venda e para compra. Então a gente tem boas regiões de venda aqui nesse topo do semanal de algumas semanas atrás. Temos também na média de 200, nessa resistência do mensal aqui em cima. A gente também tem preços importantes para procurar venda. Não só nessas regiões mais em cima do semanal e do mensal, que ainda estão longe, mas em regiões também mais próximas, como o 61.8 de FIBO do gráfico mensal, do movimento de queda. Então a gente tem essa região aqui como uma região muito interessante para venda. E podemos ir também com o fluxo quando o candle de H4 fechar abaixo da 20 low, ou no caso isso já aconteceu no H1, a gente vê o candle fechando abaixo da 20 low, venda. Possivelmente vai vir buscar essas regiões aqui do H4 embaixo, e até mesmo do diário, mais lá embaixo, que é a 20 low do diário. E o último fundo também do H4. Então para o GBP/USD é isso. Vamos acompanhar aí regiões de venda, a gente já tem algumas, e possíveis regiões de compra. A gente pode estar buscando aí por compras na região que a gente comentou aqui de 61.8 do diário. Temos também uma compra interessante na região de 50% de FIBO aqui, certo? A gente tem os 50 de FIBO aqui, e também temos regiões interessantes para compra na 20 low do diário, que são essas regiões aqui no H4. Fora isso, também tem a 200 aqui embaixo. Então esses são os principais preços aí para compra no GBP/USD, certo? São regiões aí que eu buscaria por compra e regiões que eu buscaria por venda aqui em cima. Então essa foi a Libra. Agora a gente vai para o ouro. Vou puxar o ouro primeiro, que tem o dólar como cotação. Então acabou saindo o gráfico do ouro. Então aqui a gente tem o ouro. Vamos lá para o nosso gráfico mensal, propriedades. Vamos ampliar aqui a escala, certo? Escala ampliada, gráfico mensal. O que a gente vai fazer? Definir regiões importantes no mensal do ouro, como esse topo aqui do mensal, como esse outro topo aqui do mensal, como esse outro topo do mensal, como esse outro topo do mensal, como também a média de 20. Aqui eu nem vou marcar o topo do mensal, vou marcar o preço da média de 20 low, que está aqui, certo? Vou marcar o preço da média de 20 comum e o preço da média de 20 low lá embaixo. Esses são os principais preços aí no mensal para o ouro. Para o semanal, a gente tem alguns preços importantes, como a média de 20 comum aqui do semanal, 20 high. A gente tem possíveis regiões aqui mais atrás como resistência, como esse topo aqui,
que é um preço importante dentro do semanal. A gente também tem regiões importantes aqui por essa faixa aqui de preço, certo? A gente consegue observar que é uma faixa de preço importante aqui no semanal, certo? Ele está chegando próximo e a gente tem alguns gaps que deixam preços importantes para a gente, como esse gap aqui. Eu vou botar um mais profundo, então vou pegar esse preço de gap como preço importante. A gente também tem um gap mais recente, que é nesse gap aqui do semanal. Então temos esses três preços importantes também aí dentro do semanal, beleza? No ouro a gente vai agora para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração, a gente tem esse preço de fundo aqui do diário como preço importante, depois 20 low, 20 comum, 20 high lá em cima, principais preços do diário aí para o ouro. Fora isso, a gente tem o gap que também a gente viu no semanal e que a gente consegue ver no diário, que é esse gap aqui, certo? Que é uma faixa de preço importante, então se torna aí uma região que a gente vai estar mapeando. Fora isso, a média de 200 do diário lá embaixo também é um preço importante. Beleza, agora a gente vai para o H4 do ouro. A gente vai definir aqui esse preço de fundo como um preço importante no H4. Temos a 20 low como um preço importante também no H4. E temos os preços mais lá em cima da média de 200 no ouro, que está bem distante e que naturalmente o gráfico tende a buscar o preço da 200 em algum momento. Então a gente possa ser que a gente veja um movimento do ouro para essas regiões mais de baixo ou um pouco mais lá embaixo, para depois voltar ao seu movimento de alta e ir de encontro com a média de 200, que provavelmente vai estar caindo. Então no H4 é isso, buscaria por compras no ouro nessa região de fundo aqui do diário. Então esse seria um preço que eu ficaria atento para executar compras, certo? Região do diário, até porque é uma região do mensal também importante, a média de 20 high do mensal, e são preços interessantes para a gente estar buscando compras. Além disso, os preços mais embaixo, principalmente do H4, que foi o último fundo aí deixado no ouro. Então também são regiões interessantes no time menor para a gente estar buscando compra. Se ele passar, a gente tem regiões mais lá embaixo, que é as regiões de gap, para estar procurando por compras, beleza? Então esse é o ouro aí no H4. E regiões de venda, buscaria por vendas no ouro nas médias de 20 aqui do diário, certo? Principalmente nessa região aqui do mensal, que é uma região forte, que é esse topo aqui do mensal. Beleza? Então esse é o ouro. Principais regiões aí de compra e de venda sinalizadas antecipadamente. Tem que ter paciência para ver até onde o gráfico vai chegar, vai parar, qual é o padrão que ele vai deixar, para a gente estar podendo entrar com mais segurança. E também fora outras confluências que a gente utiliza, como a leitura de fluxo do dólar e indicadores que a gente utiliza também. Então essa é a região interessante para venda e para compra do ouro. Para o SDCAD, a gente vai ver o SP500 agora primeiro. SP500 que voou, já vem voando aí, já tem várias semanas. A gente vai ampliar aqui a escala dele, colocar uma escala mais ampliada, gráfico mensal. E dentro do gráfico mensal a gente tem regiões importantes aqui desse topo, certo? Fora isso, essa região aqui de preço também, que é um preço importante, a gente consegue ver que ele respeitou aqui e aqui novamente. Preço importante aí para o SP500. Fora isso, 20 high, 20 comum, 20 low. E os últimos fundos aqui do mensal são regiões aí de preço interessante. Está longe ainda, mas a gente tem que sinalizar. Então esses são os preços importantes no mensal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração, onde a gente consegue ver que também temos esse preço do mensal sendo importante também no semanal. Então a gente tem essas regiões aqui de toque do semanal, onde o preço segurou. E também temos regiões no semanal, mas lá em cima. São preços importantes. Fora isso, preços importantes nesse range, nesse topo aqui de preço. O preço deixado
a sinalização de preço importante. Fora isso, 20 high, 20 comum e 20 low, beleza? São os preços aí interessantes do semanal para o SP500. No gráfico diário para o SP500 a gente tem essa configuração, onde nós temos os preços importantes nas 20 do diário, aqui, aqui e aqui. A gente tem o topo deixado aí no dia anterior, no caso aqui, né, no caso na sexta-feira, dia 30. Então é um preço importante. A gente pode até botar o preço importante como pavio, que foi a máxima da sexta-feira, mas temos mais preços importantes do diário mais em cima, como esse preço aqui e esse preço aqui também. Então esses são os principais preços para o SP500, onde acredito que ele vai estar trabalhando, certo? E a gente tem que analisar também no H4, então a gente tem preços importantes no H4, nas médias de 20 também aqui. E vamos verificar se temos preços mais anteriores. E temos esse preço aqui como preço também importante no H4. Demorou? Então é isso no H4 para o SP500. Buscaria aí por vendas no SP500. Já é uma região que está esticada. O SP500 é um ativo que eu acho que vai entregar aí bons movimentos de correção, mas possivelmente possa ser que ele inicie a partir daqui esse movimento. Então a gente pegaria no fluxo, após o candle de 1 hora fechar abaixo da 20 low, a gente poderia estar executando uma venda com stop aqui em cima, ou aguardar um movimento maior de alta, talvez com essa dimensão aqui, de 600 pontos para cima, onde chegaria aqui próximo a essas regiões de topo do semanal e do diário, que é onde a gente buscaria por vendas. Então teria esses preços aqui como preços interessantes para a venda do SP500. E regiões de compra, buscaria por compras nas médias de 20 do diário do SP500 e até mesmo em regiões mais embaixo do semanal, porque quando ele começar a corrigir, ele tem bastante espaço para corrigir, até porque a média de 20 está bem distante do preço, cerca de 2.800 pontos, beleza? Então ainda buscaria por compras interessantes até aqui embaixo e quem sabe seguraria aí as vendas no movimento mais de position trade, numa posição de position trade, buscando essas regiões mais embaixo e distantes, ok? Então esses são os preços aí para o SP500 de compra e de venda para a semana e até mesmo de movimentos de mais longo prazo. Esse é o SP500. Agora a gente vai para o USD-CAD. O USD-CAD gráfico mensal, a gente vai ampliar a escala ampliada. A gente vai aqui dar um zoom e demarcar os principais preços do mensal importantes que a gente tem que estar observando, sendo eles esse topo aqui, esse aqui, essas regiões de preço também aqui do mensal, como essas regiões de preço aqui também no mensal, médias de 20 do mensal, preços importantes. Além disso, a 20 high aqui. Então esses são os principais preços do mensal aí para o ouro. A gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem aqui a média de 200 como um preço importante. Temos o preço da nuvem de Ichimoku aqui como um preço importante para o USD-CAD. As médias de 20 high lá em cima. As médias de 20 high, 20 low. Também temos alguns preços deixados aqui no semanal que são barreiras. Então é uma região de preço que o USD-CAD vai ter bastante dificuldade para subir devido a esses fundos deixados e a proximidade com as médias de 20 aqui em cima. Mas temos essas regiões importantes aí no semanal. Temos regiões importantes mais em cima também no semanal, mas o preço está bem longe, vai demorar para chegar, mas são essas daqui. No diário, para o USD-CAD, a gente observa aí que o preço
está segurando bastante nas médias de 20 do diário, como na média de 20 comum do diário, média de 20 high que está lá em cima, e temos preços importantes também no fechamento lá embaixo, aqui, certo? E também nesse preço aqui, há alguns dias atrás, são preços importantes aí para o SDCAD. A gente consegue observar também alguns preços importantes no diário mais em cima, como esse preço aqui, esse fundo deixado aqui no diário e o preço da média de 200 lá em cima também. Então, para o SDCAD é isso, a gente vai para o H4 agora, e dentro do H4 a gente vende esse fundo aqui no H4. A gente vê se tem algum fundo mais atrás para o H4, não tem. Temos só regiões mais em cima, então, importantes como a média de 200 lá em cima. E a gente tem também a média de 20 low, que é essa média aqui, que é um preço importante. O gráfico ainda se encontra uma tendência de alta, possivelmente o preço venha buscar 20 low e venha subir, até porque a gente tem esse preço importante aqui do semanal sendo testado e que pode virar um suporte para esse movimento de alta continuar. Então no diário e no H4 é isso. Então regiões interessantes para compra no SDCAD seria no último fundo aqui do diário, nessas regiões aqui de fundo também, o fundo mais embaixo do diário, e as regiões do semanal, que é a média de 200, e possivelmente o fundo, essa região do mensal, que é a 20 low do mensal. Então são esses preços que muito provavelmente o SDCAD pode estar buscando para a gente procurar a compra. E para regiões de venda, eu esperei regiões de venda no SDCAD. Lembrando que ele tem um forte movimento ainda para devolver, eu acredito. Já caiu 4 semanas, provavelmente deve voltar até a metade do movimento. Então acredito que deva testar aí pelo menos os 1,33. Mas para regiões de venda, buscarei por vendas no USDCAD, nas regiões aqui de 20 high do diário, que é essa região aqui, que é próximo ao fundo aqui do semanal, e também mais regiões mais em cima de fundo do semanal e fundo do diário. São esses preços aqui de cima. E esse preço do mensal aqui, que é 20 high do mensal, também é um preço importante aí para a venda. Então esses são os principais preços de compra e de venda aí no SDCAD. No SDJPY, ativo aí que não para de subir. A gente vai estar demarcando regiões interessantes aí no SDJPY, no gráfico mensal, preços importantes, sendo eles esse topo aqui do mensal. A gente tem esse pavio do mensal lá em cima. Fora isso, a gente tem a 20 high, 20 comum e 20 low do mensal, que são os principais preços no mensal. A gente pode traçar um Fibonacci aqui desse movimento de queda. A gente vai ver que o 61.8 já foi perdido do mensal, então um ativo que eu acredito que vai voltar, então já está bem esticado. Então se ele voltar, muito provavelmente ele venha testar o 61.8 ou 50 daqui do mensal. Vou marcar esse pavio aqui do mensal como preço importante também, que é a máxima do mês passado para SDJPY. No semanal, a gente tem esse topo lá do semanal. A gente tem a 9 aqui embaixo. A gente tem essas médias aqui do semanal, a média de 9 como preço importante, 20 high, 20 comum, 20 low. Então esses são os principais preços aí no semanal para o SDJPY. A gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem aí o topo deixado no dia de
no dia da sexta-feira da semana passada sendo perdido o preço de fechamento. Acredito que vai aparecer boas oportunidades de venda no SDJPY. Então vamos estar aí mapeando marcando esse topo do diário. A gente tem esse pavio aqui que eu gostaria de marcar também no diário, que é um preço importante, respeitou tanto no movimento de queda quanto no movimento de alta. Então é um preço interessante para a gente estar mapeando. E fora isso, no diário a gente tem a 9 e as médias de 20 aqui embaixo. Então é isso. Agora no H4 a gente consegue ver o SDJPY perdendo esse topo aqui do H4, um preço forte. A gente tem um pavio aqui também no H4 e vamos ver se tem os preços aí mais importantes atrás para o SDJPY. A gente tem esse preço aqui do H4 aqui como sendo dois preços aqui interessantes no H4, que serviu como suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui. Então estão no preço interessante para o SDJPY. Esperaríamos também por vendas aqui em cima. E preço no H4 importante, é só a 20 low e a 200 que está lá embaixo, muito distante. Então se o SDJPY começar a corrigir, deve corrigir bem forte. E a gente está esperando esse movimento aí de correção também. Então vendas para o SDJPY seria no pavio lá do diário, deixado aqui. Que é uma região aí do mensal, que é o pavio também do mensal. A gente tem o pavio do mensal aqui. Então a região aqui a gente pode estar buscando regiões de venda. Também, além disso, regiões de venda naquelas regiões de H4 que a gente comentou, nos preços lá em cima. Caso ele continue a subir, acredito que aqui tenha boas oportunidades de venda. Que são referentes àqueles preços que a gente viu. Vou voltar lá agora de novo. Essas regiões aqui de H4. E é isso. A gente poderia traçar um Fibonacci também desse movimento aqui de alta do SDJPY a partir desse movimento aqui, para a gente tentar identificar até onde ele pode corrigir, para quem sabe tá fazendo position aí mais longo, buscando essas regiões aqui de 50 e 61.8, que estão próximas aí aos 61.8 do mensal e das médias de 20 do diário. Então para vendas no SDJPY é isso. E para compras, buscaria por compras aí na 20 low, na média de 9 aqui do diário e nas regiões mais embaixo, como 50 de FIBO e o 61.8 aqui embaixo, e o mensal aqui de 61.8 aqui também. Se ele vier buscar, muito provavelmente ele deu a oportunidade de pegar algum trade de correção aqui. Também temos alvos até mais lá embaixo que ele possivelmente pode buscar. Então para o SDJPY é isso. Mapeado aí também regiões de compra e de venda no euro, na libra, no ouro, no SP500, no SDCAD, no SDJPY. E agora, por final, o Bitcoin USD. Deixa eu colocar no gráfico mensal. E na verdade a gente vai botar no gráfico semanal. Dentro do gráfico semanal a gente tem, vamos aqui ampliar a escala. Vamos aí estar definindo algumas regiões importantes no semanal, sendo elas essa região de topo aqui da semana passada, as regiões das médias de 20, que é onde o preço veio buscar, que a gente comenta há um bom tempo que ele viria buscar esses preços aqui. O
principalmente da 20 low, que foi onde ele parou. Então o Bitcoin está nesse movimento de alta, ele vem e busca o preço. Melhor entrada de compra sempre na 20 low. Poderia ter pego o movimento todo aí de alta, se tivesse mais paciência para fazer um position. Temos também regiões interessantes de preços importantes no semanal aqui. E é isso no semanal. No diário a gente tem essa configuração aqui, onde nós temos esse topo do diário. Eu vou almoçar. Temos essa região de topo aqui do diário, temos as médias de 20 aqui também. Quando eu chegar aqui, então, tá com mais. E esses são os principais preços aí do diário para o Bitcoin USD, certo? Temos algum preço também aqui indicado, preço interessante. Bitcoin que teve um movimento repentino de alta bem forte, o que subiu em 2 dias, o que caiu demorou para cair aí pelo menos um mês, mas é isso, faz parte. A cripto tem esses movimentos fortes, difíceis de serem pegos também, um pouco duvidosos, mas é isso. O gráfico entregou essa oportunidade. Para mim, a melhor compra seria aqui nessa região mais embaixo, que se a gente for ver aqui no H4, desde que ele começou a subir, a melhor compra foi realmente após o preço ter vindo testar aqui a região da 20 low do semanal. Temos o fechamento no time H4 acima da 20 high, compra, o gráfico vai lindamente. Então, para o Bitcoin essa semana espero ir por regiões de venda nas regiões do topo aí deixado na semana passada do semanal. Então buscaria por vendas nessa região aqui de topo, possivelmente nesse topo aqui do H4. Ok? E em regiões mais em cima aí do semanal e do diário. Então essas são as principais regiões de venda que eu vejo. E regiões de compra, optaria aí por compras em regiões mais embaixo das médias de 20 do diário, que são em regiões que possivelmente vão entregar bons trades de compra, até por serem confluências com as médias de 20 do semanal aqui também embaixo. Beleza? Então é isso, tudo mapeado para a semana. A gente passou aí pelo Euro USD, definimos as regiões de compra e de venda, para a gente estar atento para a semana. Então muito provavelmente o Euro trabalhará dentro dessa região de preço, assim como a Libra também vai trabalhar dentro dessa região aqui de preço. O ouro dentro dessas regiões, o SP500 dentro dessas regiões aqui também, o SDCAD dentro dessas regiões aqui de preço, o SDJPY também, um ativo que eu estou bastante interessado aí é o SDJPY, e o Bitcoin USD também mapeado. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, certo? Da nossa análise. Aproveitem e acompanhem as regiões que a gente comenta, porque são regiões aí que entregam realmente boas oportunidades de trade. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com a galera, com quem tem interesse sobre o mercado de Forex e com quem tem interesse também de estar aprendendo uma técnica aí eficiente. Beleza? Mais para o final da semana a gente retorna para ver o que aconteceu e como o gráfico se comportou dentro das nossas marcações, beleza? Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos, TI.